Daniel Cueva, eu sou engenheiro naval de formação. Na verdade, eu nasci engenheiro, né? Engenheiro naval acabou acontecendo ao longo da minha vida. Eu sempre quis fazer engenharia, sempre gostei de engenharia, né? E, na verdade, eu entrei na Universidade de São Paulo como engenheiro civil. Fui prestar vestibular e optei por engenharia civil porque era uma coisa que eu achava interessante e tal. E depois, ao longo do curso, eu acabei descobrindo a engenharia naval. Isso aí era em 1998, 1999. E me interessei demais pelo assunto. Era um assunto que estava começando a ser retomado, né, depois de uma paralisação de muitos e muitos anos. O Brasil tinha sido um líder em engenharia naval, na fabricação e na construção de embarcações nos anos 70. Nos anos 70 começou um declínio, nos anos 80 começou um declínio, nos anos 90 foi completamente morto e no fim dos anos 90 começavam a aparecer novos projetos, principalmente na área de óleo e gás. E quando eu descobri que existia engenharia naval na Escola Politécnica, eu me interessei pelo assunto, pedi a transferência e aí começou a minha história nesse mercado, que era um mercado que eu não tinha proximidade, mas o mercado de óleo e gás era um mercado que chamava muita atenção, né? Na verdade, o mercado de engenharia naval como um todo, né? A engenharia naval é muito interessante e apaixonante porque ela agrega todas as engenharias dentro de uma coisa só, que é uma embarcação, né? A embarcação é um sistema isolado, completamente autônomo. Ele tem que gerar sua energia, ele tem que ter o seu controle, ele tem que ser estruturalmente estável, ele tem que mecanicamente ser funcional, e aquilo foi o que mais despertou meu interesse, né? Então, em 99 eu migrei para engenharia naval, e aí, falando sobre as coisas boas que acontecem no Brasil, né? A gente está sempre acostumado a falar mal das coisas aqui e bem das coisas de fora, mas falando bem sobre as coisas boas daqui, em 2000, a Agência Nacional de Petróleo lançou um programa de bolsas chamado PRH, né? E quem cuidava disso até era o Heimer, um cara com quem a gente criou uma amizade e sou amigo dele até hoje. E esse programa chamado PRH era um programa de recursos humanos. Era uma bolsa específica para desenvolvimento de recursos humanos na área de óleo e gás, né? Então, nós estamos falando de 20 anos atrás, e existia um direcionamento para a formação de mão de obra, né? Muito legal. Então, você prestava um pequeno concurso para ser bolsista e, se aprovado, você tinha que apresentar um projeto na área de óleo e gás, e o seu projeto de formatura tinha que ter alguma relação com óleo e gás. Eu fui aprovado, e aí virei um bolsista da ANP, né? E isso aí me aproximou demais da área de P&D, desenvolvimento do óleo e gás, né? E eu acabei encontrando um professor, na época o professor Kazuo Nishimoto, que tinha um projeto nessa área, e ali foi a entrada para a área de desenvolvimento, pesquisa e tal, né? Essa bolsa permitia que eu me envolvesse em projetos, essa bolsa permitia com que os projetos em curso na Petrobras tivessem estagiários, e aí começou a minha iniciação científica. E isso aí foi o caminho para muita gente. O PRH, na minha época, tinha talvez 20, 30 bolsistas ali, né? Aí muitos deles eu encontro no mercado até hoje, e essa foi a porta de entrada de todos eles no mercado, né? Nessa época, no começo dos anos 2000, estavam retomando os projetos de óleo e gás no Brasil. Eu acabei me distanciando do naval como navio, propriamente dito, e me aproximando do naval dentro do ambiente do offshore, da produção de petróleo em alto mar. A Petrobras tinha um projeto na época, junto à Escola Politécnica, eu me envolvi nele, era um projeto de desenvolvimento de um navio de produção de petróleo e perfuração em campos de águas profundas, 2.000 metros e tal. Isso tinha ensaios em escala reduzida, tinha projetos estruturais, projetos de arquitetura naval. E
E eu participei durante 2 anos desses projetos, né, como bolsista e como participante dos projetos de P&D da Petrobras. Ainda não existia o TPN. Isso eram simplesmente projetos de desenvolvimento, que aí também vem uma outra vertente interessante. Eu não sei se nessa época já era fonte de recurso, mas existe uma fonte de recurso que é chamada de participação especial, que é um percentual, 1% da produção de determinados campos tem que ir para o P&D, né? Tem que ir para pesquisa e desenvolvimento. Basicamente, esse dinheiro, a Petrobras gastava metade com ela, dentro do SEMPS, e metade com as universidades, né? Então, a produção estava começando a aumentar, começou a surgir esse dinheiro, então existiam esses projetos de desenvolvimento mesmo. Isso foi o que alavancou a minha participação, assim como a de outras pessoas, entre elas o Marcos Cueva, que é meu primo e meu sócio na Oceânica, que nessa época a gente já estudava juntos, ele também era engenheiro, fazia engenharia naval, também bolsista da ANP. E aí que veio a a parte interessante para nós, foi que nós ficamos aí durante o 3º e 4º ano do curso de engenharia naval, a gente ficou como bolsista. No 5º ano a gente foi para o mercado, foi trabalhar, fazer estágio em empresas do mercado. E quando a gente se formou, no final do 5º ano, existiam vários projetos de pesquisa lá em andamento na universidade. E aí a gente teve a iniciativa de propor a montagem de uma empresa, né? Então a gente virou para o departamento de naval e falou, olha, existem determinados projetos, a gente tem interesse em participar desses projetos, mas a gente queria não mais participar como pessoa física, a gente queria participar como pessoa jurídica. Começar a estabelecer uma empresa que de alguma maneira se envolve nesses projetos para criar um determinado conhecimento e depois a gente dar um passo e sair da universidade. A Poli não estava preparada para isso, né? A USP não estava preparada para isso, nem o departamento, porque até já existia incubadora da USP, mas ela era muito voltada para produto, então ela desenvolvia determinado produto, eu quero incubar aqui e tal. E a gente estava falando ali de incubar serviço de conhecimento tecnológico, né? Isso não encaixou, né? A gente fez, mas fez de uma maneira capenga, né? A gente estava lá dentro, montou uma empresa, começou a informar o mercado daquela empresa, mas ao mesmo tempo a gente não conseguia ligar essas pontas. O que eu vejo que hoje está melhor, assim, a universidade enxerga melhor esse viés de desenvolver empresas e de incubar. Os projetos eles eram desenvolvidos pelo departamento, então você tinha projetos de desenvolvimento já em curso lá, né? Então vamos pegar um exemplo, a Petrobras está lá desenvolvendo, vou pegar um exemplo que foi o nosso caso. A Petrobras estava desenvolvendo um novo tipo de casco de plataforma, que eram as unidades monocolunas, circulares e tal, né? E precisava de gente para aqueles projetos, né? Então, do mesmo jeito que precisava de gente para tocar aqueles projetos e participar dentro da universidade, a gente tinha interesse de montar uma empresa. Então, o departamento era o gestor desses projetos e a gente falou, ó, a gente tem interesse de montar uma empresa para tocar 1 ou 2 projetos aqui dentro, né? Departamento de Engenharia Naval. Quem na época era o chefe do departamento, eu não me lembro, mas na época estava o Hélio, o Kazuo Nishimoto, quem mais que estava lá? O Célio já estava saindo nessa época, né? Mas tinha uma concentração muito grande dentro do grupo do Kazuo, né? Mas a gente não encontrou ferramenta para fazer isso, né? A gente fez meio que de uma maneira atravessada. A gente iniciou, né? E isso é um outro problema também, que eu não sei como é que está hoje, mas acho que ainda está igual. Não tem o cargo de pesquisador na universidade, né? A universidade não tem pesquisador, ela tem o bolsista, né? E ela tem um terceirizado, né? Que fica lá dentro, sendo contratado às vezes como pessoa jurídica e tal. Isso incomodou no começo, porque a gente não achava a maneira que a gente ia se envolver ali. Mas, ao mesmo tempo, os projetos eram interessantes. Então, a gente começou a trabalhar nesses projetos. E aí, nesse caso aí, realmente é bagunçado, era muito bagunçado. Quando tinha bolsa, era bolsista. Quando não tinha bolsa, não tinha pagamento. Ou tinha pagamento através de empresa. É uma coisa que eu acho que ainda hoje é muito mal estruturada, né?
Mas de qualquer maneira isso serviu para dar o startup. A gente aprendeu alguma coisa, né, nos 2 anos que a gente ficou incubado ali dentro. Então fisicamente a gente ficava dentro da universidade. Eu acho que a gente ficou lá em torno de 2 anos e meio, né? E isso é outra coisa também. Eu acho que para nós é o tempo ideal e tem que ser o tempo para todo mundo. Se você ficar mais que isso, é um comodismo e você não consegue ir para o mercado e ser competitivo. E menos que isso também você não conseguiu desenvolver muita coisa. Então, nesses 2 anos foi o suficiente para dar alguma maturidade para nós, se é que a gente conseguia ser maduro ali também, muito novo, mas alguma maturidade técnica de a gente conseguir ir no mercado e ofertar algum serviço, né? Então, nessa época a gente fundou a Oceânica, que era e ainda é uma empresa de engenharia e consultoria na área naval, offshore e portuária, né? A Oceânica foi fundada em 2003, tá? E durante 2003, 2004 e parte de 2005, a gente ficou fisicamente dentro da Universidade de São Paulo, né? Basicamente a empresa era eu, o Marcos e mais um outro estagiário e algumas pessoas que estavam iniciando já nessa época, né? Um engenheiro que ficou conosco até recentemente, um amigo que é o Fábio Okamoto, e passou por todas essas etapas. E ali a gente viu que existia uma demanda de mercado para consultoria técnica, né? A gente viu a quantidade de projetos que a Petrobras executava, a gente viu que tecnicamente no Brasil a gente era igual ou superior a qualquer outro lugar do mundo, né? Que o desenvolvimento tecnológico brasileiro na área de óleo e gás, para águas profundas, plataformas de petróleo, em campos offshore e tal, era igual ou superior a outros lugares do mundo, né? E a gente saiu de lá muito motivado, falando, pô, legal, né? Quando terminar esse período de incubação, a gente vai para o mercado e existe mercado, né? Principalmente projetos Petrobras e tal, né? E aí que foi, eu acho que o grande, em parte decepção, em parte problema e em parte explica a altíssima taxa de mortalidade de empresas que saem da universidade. Que ela vem dentro de um ambiente protegido, onde existem projetos acontecendo e tal, e de repente ela cai no mercado, tecnicamente capaz, tecnicamente desenvolvida, mas os clientes que ela está habituada já não conseguem contratar dela. Então, um exemplo típico é a Petrobras. No momento que você saía da universidade, como é que a Petrobras te contrata? Ela contrata por concorrência, ela contrata por licitação, ela não contrata projetos de desenvolvimento, nem de pesquisa, ela só contrata projetos de dia a dia, né? Então, de repente, você cai num mercado onde existe um potencial, mas na prática ele não está lá, né? E aí, basicamente, você tem que sobreviver dos serviços que o mercado privado contrata, né? E, obviamente, de coisas pequenininhas. Então, aí eu acho que talvez tenha sido, com certeza foi o motivo pelo qual a gente sobreviveu, é que a gente passou a gastar muito mais tempo para vender do que para fazer projeto, né? Que obviamente naquele momento nem era a coisa que a gente estava buscando, pô, quero fazer desenvolvimento tecnológico, pá, não sei o quê, mas é o seguinte, se fosse por esse caminho eu morrer de fome, né? Então a gente passou a gastar muito mais tempo visitando cliente, tentando desenvolver projeto e tal, do que tá lá realmente fazendo o que a gente tinha previsto no início. O que foi muito bom para nós, né? Isso aí, sem dúvida, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas que mudou o perfil do que a gente esperava. E aí aconteceu uma coisa que é comum, e eu vejo até hoje nos casos que a gente sabe, que é o distanciamento da universidade, né? A cada ano, a gente ficou mais distante da escola por inúmeros motivos. E eu vejo que isso é um efeito que é muito comum em outras startups ou incubadas que a gente seguiu, né? Ou a empresa vira um incubado eterno, tá? E para sempre está ligado no umbilical da universidade,
porque se ele sair, ele não consegue sobreviver, né? Ou se ele sair, ele passa a ter a própria universidade como uma competidora. Então, eu vejo bem o nosso histórico, né? A gente se propôs a fundar uma empresa voltada para a engenharia consultiva na área de offshore, né? Engenheiros navais, engenheiros civis, engenheiros mecânicos e tal, né? Quando a gente ia para o mercado ofertar esse serviço, né, quem era o grande concorrente? A própria universidade com os seus projetos de pesquisa. Como é até hoje, né? Como é até hoje, depois de, nós estamos falando de 2003, nós estamos falando de 17 anos depois, até hoje, o nosso maior concorrente em serviços que tenham algum grau de complexidade ou que existam algum desenvolvimento tecnológico é a própria universidade, né? E isso a gente vê na nossa área, né? E a gente vê em outras áreas, né? Empresas que a gente seguiu, como na área parte de desenvolvimento de software e tal, chega um momento que você vai, invariavelmente, você vai entrar numa concorrência contra a universidade, você vai ofertar para um cliente que para ele é mais fácil contratar a universidade. Então, um exemplo típico era os projetos Petrobras, né? Bom, esse projeto aqui é um projeto que é interessante e tal, ele vai para o mercado e nós vamos fazer um bid, eles vão fazer uma concorrência pública. Ótimo, legal, me interessa, quero participar. Ou não, eu posso contratar a universidade diretamente, né, por dispensa licitação, e esse projeto não vai mais para o mercado e ele vai ser desenvolvido na universidade. Eu vou desenvolver uma determinada ferramenta, vou colocar recurso próprio para desenvolver um software e tal, não sei o quê. Pô, mas a universidade tem um recurso de pesquisa que ela tem acesso, é muito mais fácil para desenvolver e se desenvolve e você passa a competir, né? Hoje a gente tem aqui na Oceânica um centro de simulação para a área naval, que está entre os mais habilitados, mais experientes do país, da América Latina, em termos de infraestrutura, também é um dos melhores que a gente pode encontrar aqui nas Américas. A gente ele é um desenvolvimento conjunto com um centro de pesquisa da Holanda, porque foi mais fácil a gente se aproximar de um centro de pesquisas internacional do que aqui mesmo, que é o MARIN, Maritime Research Institute da Holanda. E hoje o nosso maior competidor é a própria Universidade de São Paulo. Então eu oferto para um cliente e ao mesmo tempo ele vai no mercado e recebe uma oferta, uma proposta mesmo da USP, né? Eu entro numa concorrência pública e no dia que eu vou lá na concorrência pública para entregar a nossa proposta, tal, não sei o quê, tem um outro concorrente de alguma outra empresa privada e eu tenho um outro concorrente que é a FUSP, representando a Universidade de São Paulo. Então, como é que uma empresa privada que tem que, obviamente, pagar a sua estrutura, pagar o seu aluguel, pagar o desenvolvimento da ferramenta, pagar os seus profissionais, vai concorrer com a universidade que usou o dinheiro de pesquisa e desenvolvimento para poder montar a sua estrutura, pagar a água, a luz e tal. Então, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos que, de alguma maneira, enfrentar, né, e eu vejo muito bem isso na relação que a gente tem com o MARIN na Holanda, é definir qual é o modelo que a gente pode ter para que a empresa trabalhe com a universidade. Sem dúvida que tem alguma área de conflito e tal, não sei o quê, mas hoje nós só temos áreas de conflito, né? Principalmente no universo da engenharia. Pode ter um rabicho aqui, tudo bem, é até saudável que tenha e tal, mas a gente tem que, de alguma maneira, fazer com que exista um salto da universidade formando o aluno, da universidade formando a empresa ou ajudando na formação da empresa e sendo o impulsor desse empreendedorismo, né? Dando um determinado suporte por um período e a partir daí a universidade segue o seu caminho de desenvolvimento de ferramenta, de tecnologia e tal, e a empresa segue o seu caminho de aplicação daquela tecnologia e ferramenta no mercado, né? E as coisas caminham em paralelo, né? Se aí vão ter modelos de royalty, modelos de parceria e tal, a gente pode discutir e tem vários modelos aí usados no mundo inteiro que dá para a gente aplicar. Mas sem dúvida, eu acho que essa é a estratégia que a gente tem que
pensar um pouco mais e discutir um pouco mais. E, inclusive, é um assunto que a gente vê muito pouco fórum para tratar, né? A verdade não é que a gente vê pouco fórum, a gente vê muito fórum, mas com pouca gente que realmente passou por esse processo e entendeu quais são as dificuldades, né? Eu sei que tem algumas iniciativas, até recentemente a gente foi contatado pelo SEMPS para tentar discutir isso, né? O Centro de Pesquisa da Petrobras foi também um indutor de desenvolvimento de várias empresas, né? Até acho que mais no Rio de Janeiro do que em outras regiões, mas a gente passou por isso e eles vêm discutindo um pouco isso também, o que fazer para que no momento que você rompe o laço, exista continuidade, né? Porque aí que vem uma questão que é muito também é interessante. Você sai da universidade com uma determinada ideia, capacitação para trabalhar em projetos que têm um determinado nível tecnológico elevado. Ou seja, a gente está falando de algum tipo de diferenciação técnica e tal. Aí a empresa vai enfrentar a concorrência da universidade, isso não é dúvida. E o que ela vai fazer? Ela vai naturalmente migrar para serviços de menor complexidade, mais commodities, porque ela vai enfrentar menos dificuldade ao longo do tempo de concorrência com de onde ela veio. Então, você tem empresas com uma determinada capacidade alta e que no fim vão estar basicamente vendendo o seu HH para uma engenharia simples, né? Porque ali é o único lugar que ele vai achar um nicho dele. E na verdade todos acabam caindo para esse lado, e aí você vê uma competição enorme ali entre as empresas do mercado, preços baixos e desenvolvimento basicamente nenhum. Eu acho que migrou para esse modelo, tem algumas questões que migraram para esse modelo. Uma das coisas que fez com que ao mesmo tempo ajuda, mas por outro lado atrapalha, hoje basicamente toda a área de desenvolvimento das universidades vem de recurso governamental, tá? Mas principalmente, vou pegar na área de óleo e gás, mas eu sei, por exemplo, que isso se repete no setor elétrico, por exemplo, de parcelas de receitas das empresas do setor que são obrigadas a gastar em P&D. Então, vou pegar exatamente o exemplo da Petrobras, que é um exemplo que a gente viveu e que eu conheço com profundidade. Então, a Petrobras tem que gastar 1% do que ela tem de receita em produção de petróleo, não é toda, mas uma parcela significativa, com pesquisa e desenvolvimento. Tá? A legislação anterior falava o seguinte, olha, 50% no mínimo você tem que gastar com a universidade e 50% você gasta do jeito que você quiser. Tá? Bom, 50% eu tenho que gastar com a universidade, beleza, eu vou pôr dinheiro lá. Então, vou desenvolver projetos lá dentro. Pô, eu só tenho projeto de pesquisa? Não, eu tenho projeto de engenharia que ele fica no limiar entre a engenharia e a pesquisa. Bom, então vamos colocar esses também dentro da universidade. Então você tem uma série de projetos ali de engenharia que ficam de alguma maneira relacionados com a pesquisa, que eles não vão para o mercado mais. Então, olha, isso aqui, vamos fazer uma licitação, vamos abrir um Petronet, vamos colocar isso. Pô, põe para a universidade, é muito mais fácil. Eu não tenho que fazer esse processo todo, eu não tenho essa burocracia, tal. Então, joga daí na universidade. Então, 50% aqui de projetos de pesquisa e projetos que também são engenharia já estão garantidos para lá. Os outros 50%, a empresa de petróleo pode gastar do jeito que ela quiser. Tá? E aí, de novo, ela olha para o mercado e fala, pô, vou gastar comigo mesmo. Vou gastar esses 50% comigo mesmo. E aí você tem, por exemplo, os investimentos todos feitos no SEMPS, que eram basicamente essa outra metade que ela montava lá dentro e se desenvolvia. Acho que num determinado momento o SEMPS devia ser a maior empresa de engenharia naval do mundo. Nenhuma outra empresa de engenharia naval tinha tantos engenheiros navais como o próprio Centro de Pesquisa da Petrobras tinha. Então, de novo, concentrou o desenvolvimento do lado de lá. O que é para o mercado?
engenharia do dia a dia, coisa simples, fazer desenho, né? Fazer um detalhamento. Então, o que era de interesse mesmo fica isolado. Então, acho que esse é um lado, tá? O outro lado é que o relacionamento empresa-universidade, ele se dá com profissionais que têm um perfil muito diferente, né? É um professor que optou por uma carreira acadêmica, né? E um profissional engenheiro que optou por uma carreira de mercado. Tá? É difícil fazer essa ponte aqui, é difícil fazer esse link sem achar que um está levando vantagem sobre o outro ou o outro sobre um. Como é que você faz esses dois lados se entenderem, falando, olha, eu sou desenvolvedor da tecnologia e tem que parar aqui. E o outro fala, pô, eu sou quem está aplicando a tecnologia e tenho que parar aqui. Então, como é que eu faço para a universidade entender que o papel dela é parar no desenvolvimento da ferramenta e que a aplicação da ferramenta tem que estar do lado da engenharia, né? É complexo isso. Chega um determinado momento que ela fala, eu vou abraçar o todo, né? Eu desenvolvo a ferramenta e também aplico, por que não? Então, nessa trajetória toda aí de 2003 para cá, em 2005, a gente saiu da universidade, mas ainda com um laço muito forte, né? Na época eu fazia doutorado e meu sócio fazia mestrado, né? Que aí é uma coisa interessante também, porque é difícil você tocar essas duas coisas em paralelo, né? Tanto que eu acabei não finalizando meu doutorado depois que saí de lá, e o Marcos acabou finalizando o mestrado dele, conseguiu tocar em paralelo e acho que foi uma boa atitude que ele teve, né? De se empenhar e conseguir finalizar. O que é uma coisa interessante, esse período de incubação é um bom período para você casar também junto com uma pós-graduação. Eu acabei fazendo na área de gerenciamento de projetos, o orientador era o Kazuo Nishimoto, e o Marcos foi para a área de sistemas de amarração, sistemas de ancoragem, de unidades offshore, com o André Fujarra, se não me engano. E aí esse é um bom momento para você ter um mix entre ter saído da universidade, estar iniciando a iniciativa da empresa e dar os primeiros passos e casar também a pós-graduação, né? E se você conseguir juntar num tema único, né, aí as coisas ficam mais fáceis, que era justamente a ideia. Basicamente, nessa época, a Oceânica trabalhava com projetos de sistemas de amarração, projetos de arquitetura naval, o gerenciamento do projeto como um todo, né? E a gente manteve um certo relacionamento. A gente começou a tentar desenvolver projetos em conjunto, né? Mas o que a gente verificou logo na sequência, né, é que determinados... o exemplo mais claro que a gente tem é sempre no desenvolvimento de ferramenta, né? A universidade tem um viés de desenvolvimento de ferramenta muito interessante. Desenvolver ferramenta é desenvolver software, por exemplo, né? Agora está mudando um pouco o perfil das coisas, mas a gente estava falando de desenvolver software. Então, a gente caminhando junto, a universidade desenvolvendo software, a gente aplicando software. Desenvolvendo software, aplicando software. De repente, a gente percebeu que não era mais só desenvolvimento do software, era a aplicação e o projeto como um todo, né? E aí, basicamente, a empresa vira um subcontratado da universidade, né? Porque a universidade começa a pegar projetos grandes que envolvem tudo, o desenvolvimento, a execução, o gerenciamento, a aplicação da ferramenta, o desenvolvimento da ferramenta, o ensaio e tal, e começa a subcontratar uma série de outras empresas para executar, né? E aí pronto, aí a empresa já caiu para um segundo patamar e aí para ela não participar daquilo é só uma questão de decisão da universidade em si, né? Então, o que a gente tem visto, né, são algumas iniciativas para tentar limitar isso. A própria legislação, voltando ao que eu estava comentando sobre a participação especial, ou seja, esse dinheiro de P&D que as empresas de petróleo têm que gastar, né,
existe uma regulação nova agora, uma regulamentação nova agora, que diz que um determinado percentual tem que ser gasto com a universidade, um determinado percentual a empresa gasta do jeito que ela quiser, inclusive internamente, e um determinado percentual tem que necessariamente ir para as empresas. Tá? Não está claro ainda como isso vai acontecer, não está claro como você faz para apresentar o projeto, como o seu projeto é selecionado, tal, não sei o quê, mas existe já uma preocupação de direcionar uma parcela do recurso necessariamente para a empresa e não para a universidade e eventualmente ter uma empresa subcontratada. Né? Isso é uma outra coisa que também a gente viu em vários projetos de pesquisa que a gente já propôs. A empresa até chega com a ideia do projeto de pesquisa, mas necessariamente o recurso tem que sair através da universidade. Então o recurso sai através da universidade e depois ele pode ou não, a empresa tem que ser uma coparticipação, ou chega alguma coisa, mas sempre através da universidade. E aí você fica muito limitado em conseguir definir dentro da empresa onde você acha que tem que colocar recurso, onde não está, o que tem que entregar, o que não tem que entregar. Então, eu vejo que o que acaba acontecendo com a grande parte das iniciativas, né, é que existe muita vontade, né, e eu estou focando aqui na área de engenharia, tá? Porque existe toda uma área de startup, de tecnologia, de aplicativo que difere um pouco, né? Porque ela é voltada para produto, então fica um pouco mais fácil. Tá? Mas falando do ponto de vista de engenharia, existe um funil muito grande entre a vontade do que os alunos têm de fazer, de se desenvolver tecnicamente, depois realmente ter a iniciativa e formatar alguma coisa, e depois sobra muito pouco o que realmente consegue sobreviver quando vai para o mercado. Ele até fica lá um período e depois acaba desistindo. Então, o caminho, a salvação, acaba sendo você migrar ou para uma engenharia mais comum, que aí você não vai encontrar esse tipo de concorrência, ou migrar para produto. Né? Migrar para produto é uma possibilidade. Né? E a gente tem visto alguns casos de sucesso daí. Né? Migrar para produto significa, às vezes, desenvolvimento de uma ferramenta sua específica, né? E correndo o risco, obviamente, de ter um paralelo na universidade, ou fornecer equipamento mesmo. Né? Um dos caminhos da Oceânica, e aí tem uma série de facilitadores em relação a isso, foi migrar para fornecimento de equipamentos para o mercado de óleo e gás. Né? Então, o que a gente, do ponto de vista familiar, já existia uma empresa que atuava no fornecimento de máquinas e equipamentos para a indústria em geral, e a nossa experiência no óleo e gás, a gente conseguiu juntar isso e se expandir no fornecimento de equipamentos para o óleo e gás. Então, sistemas de compressão, sistema de geração de nitrogênio, sistema de refrigeração, sistemas de recuperação de vapor, tudo isso acabou sendo aí a nossa linha de escape, né? Porque aí realmente você cai num outro mercado, né? Você cai num mercado onde a competição é basicamente privada e está todo mundo no mesmo patamar. Né? Então, para a gente teve a sorte da HBR existir, né? Que é essa empresa que nós temos as relações todas familiares e que, ao mesmo tempo, acolheu a Oceânica, e ter a facilidade de conseguir se integrar. Então, a gente mexe muito nessa área do ponto de vista de engenharia. A gente tem equipamentos que podem ser aplicados e juntar isso tudo para fazer um combinado. Né? Hoje em dia, por exemplo, passado aí os 17 anos, a Oceânica mantém a área de engenharia. Né? Então, a gente continua trabalhando, fazendo projetos de engenharia, mas no óleo e gás, muito pouca coisa mesmo. A gente acabou migrando para projetos na área portuária, projetos na área submarina e tal. E a gente começou a se voltar muito mais para o fornecimento de máquinas e equipamentos para esse mercado mesmo, que acaba sendo interessante.
Agora, o que a gente enxerga de deficiência nisso daí? Se você não tiver esse braço da engenharia, você não tem diferenciação, né? Aí você vai jogar no mercado comum igual a todo mundo, né? Dos problemas que a gente discutiu bastante aqui no passado, né, até voltado para o setor de máquinas e equipamentos, é o seguinte: a gente quer um determinado conteúdo local. É muito comum no mercado de óleo e gás falar em conteúdo local. Eu quero que de uma plataforma 60% seja feito no Brasil, 50% seja feito no Brasil, 30%. Você vai encontrar hoje em vários projetos. Aí, beleza, define-se essa regra. Aí vem o mercado, tá, e oferta aquela plataforma com 50%, 60% de conteúdo local. Aí vem a empresa de petróleo, né, a Petrobras ou a Shell, e fala: o Brasil não é competitivo, porque a minha plataforma, que na China eu compro por 1 bilhão e pouco, aqui no Brasil eu vou pagar 1,5 bilhão. O Brasil é caro, o Brasil é ineficiente, o custo do Brasil é elevado e não me traz competitividade. O conteúdo local é, na verdade, um problema. Ter conteúdo local significa eu pagar mais caro. E aí quando você vai começar a apertar e entender e tal, sim, tem coisas que nós somos mais caros mesmo, né? Mas grande parte da nossa ineficiência está porque a gente não engenheira isso aqui. Na verdade, a gente pega o projeto que alguém engenheirou para fora e vai tentar replicar ele aqui dentro. Então, por que eu estou escolhendo o material A e não estou escolhendo o material B, que aqui no Brasil eu encontro com facilidade e ele é barato e tal, não sei o que? Não, porque alguém especificou na engenharia aquele material A, que é mais simples para a China, é mais simples para uma construção no Oriente Médio ou para eu montar um equipamento na Europa e tal, né? Por que eu selecionei a válvula de tal empresa, né? Será que eu não tenho uma empresa brasileira que me pode fornecer a mesma válvula, com o mesmo nível de exigência e por um preço muito mais competitivo, né? Então, a gente ainda está numa armadilha de pedir o conteúdo local, falar que o conteúdo local é caro, né? E a gente não olhar a engenharia, né? Existem as iniciativas de conteúdo local para engenharia. Existem, mas quantas empresas de engenharia hoje estruturadas a gente tem no Brasil mexendo nessa área? Estão todas quebradas, né? Não sobrou praticamente ninguém, né? Talvez o que a gente teve sucesso, aí falando do nosso braço voltado para equipamentos, né? Hoje a gente tem projeto de equipamento para a China, e para a África e para a Malásia, né? Equipamentos que são fabricados no Brasil, são mandados para lá sem exigência de conteúdo local. Eles são competitivos em termos de preço, né? O que a gente vê que a gente consegue ser competitivo em termos de preço é porque, ao invés de a gente pegar o projeto de alguém e executar, na verdade a gente projetou do início, né? Então o nosso equipamento ele foi projetado e engenheirado olhando para a cadeia a cadeia produtiva aqui do Brasil, a cadeia de fornecedores aqui do Brasil. Então, você vai selecionar o material que você encontra aqui, você vai definir um determinado vaso de pressão com fornecedores que sabem construir ele aqui, vou comprar válvulas de fornecedores que estão instalados no Brasil, vou importar o mínimo possível, vou importar só o que realmente é barato fora, e aí quando você junta isso tudo bem pensado, a gente volta a ter competitividade, tá? Então, eu acho que o grande... Aí olhando a cadeia como um todo, né, a gente começou falando de empresas incubadas, de empresas de engenharia e até chegar na cadeia da construção, do fornecimento de um grande empreendimento, no nosso exemplo, plataforma de petróleo. Que na hora que você corta esse bolo aí e deixa de fora a engenharia, você compromete todo o resto da história. Você nunca mais vai ser competitivo, né? Se você não voltar para trás e olhar aquilo lá e falar, pô, quanto é a engenharia? 2,5%, 3%? Mas, pô, vou investir nisso aqui, vou garantir que ela seja executada no Brasil, vou garantir que eu tenha a formação de empresas de engenharia, vou garantir que tenha continuidade das empresas existentes e tal, aí eu consigo ter competitividade no resto. Se não, é enxugar gelo, é falar, pô, vamos dar uma isenção fiscal aqui, vamos tentar
tentar dar uma isenção fiscal lá, vamos de alguma maneira subsidiar a construção de um novo estaleiro e tal, não sei o quê. É temporário. Nós temos que ter os nossos projetos com competitividade pensados aqui para o Brasil. Então, eu acho que toda essa cadeia aí de empresas de engenharia e engenheiros que a gente perdeu, nós vamos sofrer do outro lado. Tá? A gente tem um exemplo típico agora que é uma plataforma recente, onde até nós estamos trabalhando para fornecer equipamentos, é uma plataforma fretada, ou seja, a Petrobras não compra a unidade, né? Ela faz um aluguel de longuíssimo prazo. E que a gente está vendo aí que talvez 5%, 6% do empreendimento venha do Brasil, todo o restante vem do exterior. Né? E, sem dúvida, um dos motivos é porque o projeto não é um projeto que foi pensado para o Brasil. Ele vai ser aplicado aqui, mas ele não foi pensado na nossa cadeia produtiva, ele foi pensado na cadeia produtiva asiática. Né? Então, chega um fornecedor daqui agora e vai cotar, ele é um estranho, tentando se adaptar às especificações e características de um projeto asiático. Quem é a grande empresa de engenharia que nós temos hoje no Brasil? Não sobrou quase ninguém, né? Que aí também é um outro fator, né? Que é você tem as grandes empresas de engenharia que não se sustentam, porque não tem projeto, né? Aí você tem o engenheiro desempregado, né? Que tem que sobreviver, né? E aí ele vai para o mercado carreira solo, né? Aí ele passa a competir com as empresas de engenharia que ainda sobraram e obviamente as empresas de engenharia não conseguem competir porque o custo dele é muito mais barato. Então essas empresas vão diminuindo cada vez mais e você tem uma pulverização de gente trabalhando de maneira independente, né? Com preços de engenharia hoje que não sustentam a criação de um grupo, né? Muito menos o desenvolvimento de conhecimento. Né? Que eu acho que é mais ou menos o estágio que nós estamos hoje. Né? Você não consegue falar uma empresa de engenharia que tenha porte hoje no Brasil, que tenha conseguido manter um time, que esteja fazendo desenvolvimento, por aí vai. Né? Então, eu acho que toda essa linha de raciocínio, ela se baseia nisso. A gente está falando desde o iniciozinho da formação do cara, para dar para ele um início, né? E óbvio, essas empresas que nós estamos falando aqui, as incubadas, vão se tornar as grandes empresas de engenharia? Não é nem essa a ideia. Mas elas vão ser adquiridas, esses profissionais, os que não sobreviverem vão ter se desenvolvido, vão ter criado conhecimento, vão ser absorvidos pela estrutura e por aí vai. Mas não é o que a gente tem hoje, a gente não tem a gente não tem nada que dê essa continuidade. Né? Hoje, no Brasil, na área de óleo e gás, a gente não tem, desde 2017, basicamente, a gente não tem nenhum projeto sendo executado aqui. Né? Ao mesmo tempo, é interessante isso, né? A gente tem os projetos de produção de petróleo em água profunda se baseia muito nos grandes navios convertidos em plataforma, né? Que são os FPSOs. E o Brasil, sem dúvida, é líder nessa tecnologia. Né? É o país que mais tem unidades desse tipo no mundo. São monstros aí de 300, 330, 360 metros de comprimento que produzem o petróleo, e tratam, e separam e tal, não sei o quê. Cada empreendimento $1,5 bilhão de dólares. Né? O Brasil é quem mais tem, o Brasil é quem mais promoveu essa tecnologia, o Brasil é quem mais fez desenvolvimentos nessa área. Isso foi até 2016, 2017, aí tivemos 3 anos de crise, e agora você pega o plano aqui para o Brasil é quem mais tem projetos desse tipo para os próximos 15 anos. Né? O número de FPSOs para os próximos 15, 20 anos é uma enormidade. Né? Pré-sal e tal, as novas petrolíferas estão entrando, os projetos Petrobras, mas os projetos não Petrobras, E aí você fala, tem um potencial enorme aqui. Mas na prática é zero. Né? Porque no fim a gente acabou caindo numa política, aí fugindo só do
do início da cadeia, né, mas pensando na cadeia como um todo, a gente caiu numa política que nós não conseguimos ser competitivos no fornecimento dessas unidades e os projetos, apesar de serem para o Brasil, apesar de serem operados aqui e tal, eles estão sendo todos executados no exterior. Engenharia, o fornecimento de equipamentos, construção, montagem, né? Então, projetos de 1 bi, 1 bi e meio, que a gente espera aí ter em média 2 a 3 por ano, né? É nesse nível se você pegar esse ano, você já tem pelo menos 2 ou 3 aí em BID, ano que vem já tem os próximos e tal, que isso alavancaria a economia para esse mercado de uma maneira absurda. Eles não vão passar aqui. E aí quem vai pegar alguma fatiazinha desse bolo é justamente alguém que conseguiu ser, que é o nosso caso, a gente está lá dentro daquele produto, a gente conseguiu engenheirar e fazer um produto competitivo e tal, e aí nós vamos exportar para nós mesmos, né? Nós vamos ser obrigados a brigar lá fora e exportar para a gente mesmo, né? Mas todo mundo, todo o resto que está aqui, que não tem o acesso ou que não está inserido nesse contexto e tal, vai ficar de fora, né? Então, a gente vê o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que era um cluster de empresas de engenharia de óleo e gás, né? Profissionais de primeiríssima linha, um conhecimento acumulado que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo, né? E que não tem nada. Legal. Então, dentro aí, falando do contexto técnico interessante, né? Então, a gente, dentro da Oceânica, sempre teve algumas áreas de expertise. Então, a empresa veio da área a primeira área foi a área de hidrodinâmica, basicamente trata aí do comportamento de navios, plataformas, dutos e tal, sobre a ação das ondas. Depois a área de arquitetura, que é justamente a área de arranjo de navios e plataformas. E existe uma área que é extremamente importante na engenharia naval, que é a área estrutural, né? Então, a gente sempre caminhou por essas daí. E outra área que a gente acabou desenvolvendo depois, que hoje talvez seja uma das mais ativas, que é a área de simulação, né? Mas a gente, por estar sempre inserido nesse contexto, em 2000, agora vai ser duro acertar a data, mas eu acho que 2012, 2013, a Petrobras resolveu adquirir 4 novas plataformas, exatamente o que eu estou falando, plataformas do tipo FPSO, esses grandes navios e tal, mas numa estratégia com conteúdo local e fabricação nacional. Essas unidades foram construídas aqui no Brasil, né? E aí a gente, existia um player novo, que era a Toyo Setal, Estaleiros do Brasil, EBR, que estava participando da concorrência para a construção de uma dessas plataformas. E a gente, dentro desse lado comercial, assim, eu acho que ele é fundamental para qualquer empresa que queira se manter no mercado, a gente sempre esteve muito próximo dessas empresas, mostrando o nosso potencial de trabalho, o que a gente tinha feito na área estrutural, na área de arquitetura e tal. E aí foi interessante porque existia um gerente de engenharia, o Marco Silva, um cara muito capaz, muito competente e também se tornou um amigo nesse processo. Ele estava querendo otimizar algumas estruturas dos módulos que vão em cima da plataforma. Então, uma plataforma de petróleo, ela tem a função dela é receber do fundo do mar, através de dutos, uma mistura de petróleo, água, gás, tudo que está dentro do poço e que sobe, e ela tem a função de processar isso e dar a destinação correta. Então, o petróleo ela vai pegar, separar, tratar e guardar nos seus tanques. O gás ela vai separar dessa bagunça toda, vai queimar para gerar sua própria energia e vai exportar através de dutos. E a água ela vai reinjetar, né? Para fazer todos esses processos, você precisa de equipamentos específicos e módulos específicos. Então, uma plataforma, na parte de cima dela, é toda dividida em bloquinhos, em caixinhas, cada caixinha tem uma função. Uma separa, uma gera energia, uma injeta o gás e blá, 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 blá. E para ganhar competitividade, a Toyo Setal estava querendo pegar o projeto Topside, olhar ele com um pouco mais de atenção
e ver aonde dava para economizar aço aqui, aço ali e tal. E aí nós nos aproximamos e fizemos um trabalho de consultoria técnica, falando, olha, isso aqui dá para a gente otimizar um pouco aqui, otimizar ali, tal, dá para economizar tantas 1000 toneladas de aço, né? Trouxemos para eles um diferencial. E aí começou uma história muito legal, que foi a de consultoria técnica. Lá no anteprojeto, eles foram vencedores da concorrência, um trabalho de engenharia conjunta com eles para o projeto de cada um desses módulos, talvez não todos, mas metade, 60% dos módulos. E esse trabalho era um trabalho de projeto estrutural, né, através das ferramentas numéricas para cálculo de elementos finitos e otimização dos projetos por elementos finitos, para cada um desses bloquinhos. Então, para se entender, você imagina que você tem cada módulo desse é uma mesa de 4 pernas que fica apoiada em cima do navio. Cada mesa dessa mede 20 por 25 metros e você tem 1000 toneladas, 1200 toneladas, 800 toneladas em cima dessa mesa, que são os mais variados equipamentos. Um compressor, um turbogerador, um vaso de pressão, um sistema de desidratação e tal, e fica em cima. Agora você imagina que esse cara em cima dessa mesa está em cima de um navio que por sua vez está sujeito a onda, a vento, está tudo balançando, torcendo e tal. Então, o nosso trabalho lá, e foi um trabalho muito legal, foi de pegar cada um desses bloquinhos, né, de cada uma dessas mesas, que na verdade são mega mesas, e fazer o projeto. Né? Definir como é que ela quais tem que ser as dimensões, as espessuras, avaliar a fadiga, avaliar as condições de instalação, içamento e tal. E foi um projeto muito legal, porque a gente seguiu isso durante todo o processo de projeto, durante todo o processo de construção, né? E aí as nossas áreas lá dentro foram se expandindo, aí a gente começou pelo estrutural, depois a gente começou a analisar movimentos da plataforma, depois a parte de estabilidade e tal, até no fim a montagem desses equipamentos, todos os testes da plataforma depois de pronto, inclinação e tal, e a gente ficou até o dia que a plataforma foi embora. A plataforma foi a P74. Então a gente começou a trabalhar no anteprojeto antes da concorrência, né? A gente fez a primeira continha lá para otimização, para tentar trazer algum ganho para quem estava trabalhando no BID, até o dia que ela soltou do cais e foi embora para locação. Então a gente pegou todo o ciclo. Isso aí foi o êxtase como um engenheiro, né? Poder participar de tudo isso, estar lá a bordo no dia que está indo embora, agora é o dia do tchau e tal, né? Para mim, como engenheiro naval, foi uma das coisas mais legais que eu já participei, né? E acho que para muita gente que se envolveu nesse projeto foi muito interessante, né? Você imagina o que isso deixou de conhecimento, né? Em termos de experiência no projeto, na construção. Essas daí eram uma sequência de 4 unidades, 74, 75, 76, P74, P75, P76, P77. Foram as últimas unidades próprias que a Petrobras teve, né? Então, a partir daí, a gente teve... Essa época foi justamente a época da Lava Jato. A Toyo Setal foi uma que esteve envolvida logo de início, né? Teve toda a questão da delação e tal. Mas aí o que aconteceu foi, em função não só da Lava Jato, mas dos problemas de caixa, que na verdade foram caixa da Petrobras, resultado da má gestão e dos projetos executados envolvidos na Lava Jato. Aí a Petrobras mudou a política para unidades afretadas. Afretadas é aquela questão, ele aluga por 20 anos. E aí no momento que ele não constrói o afretamento, a Petrobras, ao invés de ela comprar a unidade, ela vai ao mercado e fala assim, ó, eu não quero comprar, eu quero que alguém me alugue pelos próximos 20 anos e eu vou pagar por dia, tá? E aí ela sai da especificação técnica, ela sai do comando daquele projeto, ela passa para alguém que vai projetar, né, sob as suas próprias condições. Então ela dá a especificação mínima, né?
Enquanto que no projeto próprio não, ela está em cima, ela fala, eu quero assim, eu quero que ele seja construído assim, eu quero que ela siga a minha norma, porque eu, petrolífera Petrobras, vou operar. Né? Na hora que o projeto vai para o afretamento, que a gente chama, que é o aluguel, aí quem ganhou o aluguel faz do jeito que quiser. Então ele pode fazer na China, ele pode fazer no Oriente Médio, ele pode fazer do jeito que ele quiser, ele pode comprar do jeito que quiser. As especificações não são mais da Petrobras, são da afretadora, de quem aluga. A gente aí falou, não, vamos atacar esse mercado. Né? Bom, já que agora é afretado, não é mais próprio, já que agora para vender um projeto a gente não vai mais aqui na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, né? Onde ficava todo mundo, a gente tem que agora ir para onde estão essas empresas. E aí a gente foi para a Ásia, né? Fomos para Singapura, fomos para a China, para bater na porta desses caras e falar, ó, eu sou engenheiro naval, entendo pra caramba disso, fizemos, olha o que nós fizemos, que bonito e tal, não sei o quê. Deixa eu cotar a engenharia para você. Né? E aí é o seguinte, você vai gerir engenharia do outro lado do mundo, entendeu? De novo, é um custo pequeno que compromete muito a sua fabricação. Eu vou fabricar na China, tá? Eu vou contratar engenharia lá no Brasil, tá? Olha a distância que existe entre a nossa cultura técnica aqui e a cultura técnica de lá. Pô, nós estamos com 12 horas de diferença de fuso horário, eu vou contratar a engenharia aqui e vai ter um cara executando com 12 horas de diferença de você. Vocês vão colocar a gente na obra, tal, fica inviável. Né? Então, a exportação da engenharia fica completamente inviável. O valor de hora é completamente diferente. Não que esteja muito diferente hoje do daqui, tá? Porque o nosso valor de hora caiu tanto aqui, porque não tem projeto e você tem muita gente no mercado. Nosso valor de hora caiu tanto aqui que não está muito longe do que a gente vê por lá. Né? A gente cotou até recentemente estávamos falando sobre isso e pedimos uma cotação na Índia e veio $30 a hora. Né? O que dá R$120 que você vai achar aqui tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Então, hoje você vai achar. Então, com esse rate de dólar aqui, você vai achar no Brasil pelo mesmo preço ou até mais barato. Né? Mas a gente tentou esse caminho da exportação e ele fica muito difícil. Mas voltando para a área técnica, essa é uma área muito interessante. A gente está falando basicamente em aplicação de ferramentas numéricas, né, para resolver problemas estruturais. A gente tem uma outra área aqui que é a aplicação de ferramentas numéricas para resolver problemas de operação. Então, na Oceânica a gente tem um centro de simulação, onde você entra dentro e, igual existe um simulador de avião, a gente tem aqui o simulador do navio ou da plataforma. Você vai entrar dentro da cabine de comando do navio, né, que aqui a gente chama de ponte de comando, vai olhar em volta, né, você vai ver uma série de telas que fazem você se sentir no meio do mar e lá vai ser possível operar, fazer uma operação de navegação dentro de um porto, né, como nós fizemos semana passada aqui, uma operação de offloading, que é tirar o óleo que está dentro da plataforma e levar para a terra. Né? A plataforma produz petróleo e vai armazenando seus próprios tanques. De tempos em tempos vem um outro navio, encosta próximo a ele e transfere o óleo de um para o outro e esse outro que encheu leva para a terra. Então, essa operação, por exemplo, a gente fez um projeto semana passada para avaliar como é essa operação, como ela deve ser feita, em que condições e tal. Que é uma coisa muito legal, que é pegar uma ferramenta numérica, que é uma ferramenta de simulação hidrodinâmica e também de outras características, e colocar lá uma variável humana que é a operação. Então, como pegar a resposta de um comandante ou de um prático tal e avaliar isso tecnicamente com uma base clara, assim, bem cartesiana. Ó. Dá para fazer determinada manobra ou não dá para fazer determinada manobra? Qual a melhor maneira de fazer? Qual é a pior maneira, mais arriscada? Né? Qual é a menos arriscada? Em que horário? De dia, de noite, com onda, com vento? Então, de novo, uma ferramenta de engenharia tal, voltada para a avaliação da operação. Né? Como nós temos várias outras. Né? Aí talvez seja um lugar que, e aí falando um pouco de oportunidades, né? Uma coisa que a gente vê que são um espaço que existe, pelo menos
no nosso ponto de vista, que são as integrações das várias frentes, né? Uma coisa que a gente está apostando muito aqui, né, considerando a competitividade do mercado e você ter que se diferenciar de alguma maneira, é como é que a gente faz agora e quais são as ferramentas que precisam ser desenvolvidas para a gente juntar o que é projeto, o que é operação, né, e fechar esse loop, né? Então a gente enxerga o projeto, a gente enxerga a operação, né, e a gente enxerga o monitoramento. Então, uma das coisas que a gente tem investido muito hoje, né, bom, eu projeto determinado equipamento, componente, navio, tá? Aí, esse projeto aqui, eu considero determinadas condições de operação humanas. O responsável tem que manobrar o navio de determinada forma para ele ser o mais eficiente possível de acordo com o meu projeto. Então eu vou para a área de simulação e treino ele, estabeleço os procedimentos e tal, não sei o quê. Agora, como é que eu garanto que o que eu projetei e o que depois eu treinei para que ele opere da melhor forma possível esteja acontecendo? Aí a gente monitora, né? Então a gente está com alguns projetos onde a gente fez as 3 pontas. Então, definiu, treinou e agora monitora e fecha o loop, né? Então, estou monitorando, o consumo de combustível está igual ao previsto? Está igual ao que foi treinado? Não, não está. Então, treina de novo, redefine o procedimento e vai fechando o loop, né? E aí a gente começa a ver coisas interessantes na engenharia. Como é que você faz para pegar agora dado real monitorado, voltar para a área técnica e falar, será que eu não consigo melhorar um pouco mais o meu projeto? Já que eu vi que na prática o sistema não responde bem assim, ele responde um pouco melhor do que eu estava esperando, por exemplo. Então, começar a calibrar os modelos e tentar fechar esse circuito, sempre trazendo algum tipo de eficiência operacional. Então, o que a gente vê aqui como perspectiva para nós, como empresa de engenharia consultiva, já que não existe espaço dentro nesse momento dessa engenharia de novos projetos, novos empreendimentos, porque não existem, né? E pela competição que a gente enxerga, principalmente com os projetos de mais alta qualidade com a própria universidade, é a gente se voltar para a eficiência operacional, né? Então, os nossos projetos vários agora estão sendo para olhar para operações existentes e não mais novos empreendimentos e falar, o que eu posso ajudar esse cara, né? Que tipo de economia eu posso trazer para ele? Que tipo de ganho operacional? Então, ele consegue colocar mais carga no navio se a gente mudar um determinado procedimento dele, sem fazer com que o risco aumente? Ele consegue economizar combustível uma determinada viagem se eu treinar ou fizer uma melhoria na embarcação ou se eu definir um procedimento diferente? Então, essa é a ideia hoje. A gente tem ido para o lado da eficiência operacional como uma alternativa aos novos empreendimentos. E aí tem sido também um caminho que tem se mostrado mais interessante. Hoje a gente tem ido para, obviamente, óleo e gás continua sendo um lado muito forte. Se você olhar, né, e eu acho que vale a pena quem não é da área olhar, né, se você pegar o plano de negócio da Petrobras para os próximos 5 anos, tem lá um nomezinho de cada plataforma que vai entrar em operação. Né? Se você pegar o plano da Shell para os próximos anos, você vai ver lá. Né? Para ficar mais fácil, você pode entrar numa apresentação da ANP e aí vão estar todas juntas. Né? Tá a antiga Statoil, que agora é a Equinor, da Shell, da Petrobras. E você vai ver a quantidade de projetos que tem pela frente. Tá? Como é que nós vamos acessar esses projetos? Eu não sei, isso é a próxima dúvida. Mas que o mercado está lá, ele está. Né? Talvez não esteja para nós, talvez esteja para empresas de engenharia do exterior, né? Mas o mercado está lá. Então existe uma perspectiva de óleo e gás no futuro. Hoje ela é pequena, mas ela vai acontecer para fora do Brasil ou eventualmente se a gente conseguir trazer alguma coisa para cá. Esse é um mercado. Um outro mercado para nós, engenheiros navais e empresas nesse segmento, é o mercado de infraestrutura, principalmente portuária. Né?
Então, hoje o porto é um gargalo para o desenvolvimento do país, né? Você tem um projeto grande de concessão portuária acontecendo, né? Santos mesmo tem esse projeto acontecendo agora, existem para outros portos também. Isso vai permitir que você tenha vários projetos que estão aí aguardando a definição, que eles caminhem, né? E isso abre uma área interessante para a engenharia civil, né? E para engenharia naval. Até uma iniciativa recente que a gente teve, junto com outras empresas projetistas na área, foi a fundação do Comporte. O Comporte é um comitê voltado exclusivamente para a área portuária, hidroviária e costeira. Então nós estamos congregando empresas de engenharia, era uma entidade mesmo, uma associação sem fins lucrativos, que congrega empresas projetistas dessa área, né? Civil, naval, elétrico, mecânico, todo mundo que de alguma maneira está relacionado a esse ambiente, porque é um ambiente que tem um potencial grande de crescimento, tá? Não foi ruim nos últimos anos, inclusive. A gente teve bons projetos aí nos últimos anos. E existe um outro mercado que a gente tem começado a participar, não por a gente, mas porque o mercado ainda é muito incipiente do termo de engenharia, que é o mercado de hidrovias, né? O Brasil tem um potencial hidroviário grande, tem vários projetos hidroviários em curso, coisas acontecendo e tal, mas ele é um mercado ainda que não estava buscando eficiência operacional, desenvolvimento e tal, era um mercado que ia e fazia, né? Agora está começando a ter competição, está começando a ter projetos mais complexos, é um mercado que está começando a investir mais nesse desenvolvimento, né? A gente está bem inserido nele também, ele ainda é pequeno, mas ele tem um potencial interessante. Então, foi difícil do 2016 para cá, né? Foram 4 anos aí de crise pesada, né? Onde a gente viu várias empresas similares, parceiras e tal, sumirem, porque realmente teve muito pouca coisa. Esse ano a perspectiva ainda é bem mais ou menos, mas o mercado como um todo tem um potencial aí de crescimento para os próximos 5, 6 anos. Então a gente continua apostando nisso, até porque é um mercado muito divertido, né? É um mercado legal pra caramba que nós gostamos. Então eu acho que voltando a falar do ponto de vista do engenheiro, né? Ele tem espaço para iniciativas, ele tem, existe um mercado potencial para essas iniciativas, mas eu acho que a gente ainda tem que acertar o meio de campo, entendeu? A gente ainda tem que acertar como é que o cara sai da iniciativa dele e do outra ponta um cara que até tem uma aplicação para aquilo lá, mas como é que a gente resolve esse cara se inserir junto à universidade, se inserir junto ao cliente final, entendeu? Como é que a gente faz com que essas fronteiras fiquem mais claras, tá? Eu não vejo ainda iniciativas boas nesse sentido, tá? Acho que é uma discussão de 20 anos e que avançou muito pouco, muito pouco. Eu acho que existem algumas considerações que são interessantes, assim. A gente viveu muito projeto, né, ao longo de 15 anos aí, mais para 17. Diferentes parceiros, diferentes nacionalidades, tá? Uma das coisas que eu mudei muito, sem dúvida, né, é que eu passei a respeitar muito a engenharia nacional, tá? Esse mercado me fez respeitar muito a engenharia nacional, tá? A gente trabalha com todos os países que estão inseridos nesse contexto, né? A gente trabalha aqui com os Estados Unidos, trabalha com a Holanda, trabalha com a Noruega, trabalha com China, com Singapura, com Malásia. E a gente viu o papel importante que o Brasil teve no desenvolvimento da tecnologia para a exploração de petróleo, né? A gente não vê o reconhecimento, nem nosso mesmo, e aí obviamente nem o de fora, né?
Então, eu acho que existe aí uma questão que vale ser explorada, que é, bom, nós temos a capacidade, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, que é a Noruega, né? A Noruega está muito inserida no contexto de desenvolvimento tecnológico. Você vai achar uma série de empresas que, de alguma maneira, estão ofertando ou vendendo alguma coisa aqui, empresa de 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas. Aí, quando ele chega em 20, 30, ele é comprado por um maior que começa a congregar vários desses e aí vira um player mundial e tal, não sei o quê. Então, eu acho que assim, a gente já passou várias fases que são muito mais complicadas de serem resolvidas. Então, a gente tem bons engenheiros, tecnologicamente a gente conseguiu se desenvolver, né? A gente tem um mercado nacional, né? Não só o potencial, ele vai acontecer, a gente tem boas universidades, né? Talvez o mais complicado parece que já está resolvido, né? Não tem que formar gente boa. Alguém lá, 20 anos atrás, resolveu dar uma bolsa para formar gente, né? E funcionou, e está acontecendo ainda. Acho que o PRH da NP ainda existe, né? As universidades estão aí, a Petrobras está aí com um monte de projetos, você tem as internacionais, do ponto de vista regulatório a gente avançou demais e tal, né? Então, acho que nós temos todo mais ou menos resolvido. O que falta resolver é a integração, né? É a conversa. Então, obviamente, isso tem que acontecer do ponto de vista regulatório, talvez, né? Tem que trazer, envolvendo as universidades. Tenho certeza que isso passa muito também pela questão de recursos da universidade, né? A universidade fala, não, vou abrir mão de uma determinada parcela de dinheiro que hoje executa o projeto, e aí, como é que eu cubro isso? Então, tem uma série de problemas aí envolvidos, mas eu acho que, assim, no geral, a gente viu que qualidade técnica nós temos, né? Iniciativa, muita gente tem. Como é que nós vamos fechar esse bolo que ainda não está claro, né? Então, eu acho que esse tipo de discussão que vocês estão sempre fazendo, né? E aí, Renato, eu acho que você é um cara que sempre trouxe essa questão, escreve sobre isso, está envolvido dos dois lados, sempre foi um incentivador desse papo. Acho que é uma iniciativa muito louvável e que eu espero que traga frutos aí, pelo menos para os novos que estão vindo, né? Os caras peguem um caminho mais simples.